Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos. Um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: como Armínio discordava de Calvino, sem ser sobre predestinação. Era uma vez Calvino. Ele diz que somos totalmente depravados, Deus escolhe incondicionalmente salvar alguns, Jesus morre só por eles, e depois os chama com graça irresistível para que sejam salvos, e uma vez salvos, sempre salvos. Entra logo depois Armínio, que defende o total oposto. Deus predestina quem ele prevê que responderia sim à sua graça irresistível, e daí devolve o livre-arbítrio a criaturas depravadas para que se beneficiem da morte de Jesus, que foi por todas elas. E assim vêm os seus seguidores que até hoje trocam acusações na internet. Para os arminianos, Calvino é diabólico por tornar Deus autor do pecado. E para calvinistas, Armínio é diabólico por fazer a salvação depender da escolha humana. Ufa! Agora você deve estar ou doido para sair desse podcast para fugir desse debate chato, ou porque você lembrou que tem que refutar o seu amigo calvinista ou arminiano nas redes sociais. Bem, aqui vem o seu primeiro desapontamento. Não vou falar sobre isso. Segundo desapontamento: 5 pontos do calvinismo, ou mesmo do arminianismo, não são nem a melhor forma de resumir a soteriologia ou os debates que ocorreram no seio da Igreja Reformada. E terceiro desapontamento: assim como predestinação não é a essência do calvinismo, livre-arbítrio não é a essência de arminianismo. Tudo isso para dizer que tem bem mais em Calvino e Armínio do que suas respectivas doutrinas de salvação ou de seus seguidores. Aliás, isso foi apelidado de nova perspectiva sobre Armínio. A sua proposta básica é entender a teologia de Armínio como muito mais do que um anticalvinismo, vendo-a de forma mais objetiva, contextualizada e sistemática. Nesse sentido, nós vamos ver aqui 3 principais diferenças que Armínio tem em relação à teologia reformada convencional da sua época, e que, aliás, até estavam por detrás do debate sobre predestinação. São elas: doutrina de Deus, pessoa de Cristo e certeza da salvação. Então, vamos começar por onde toda teologia deve começar: pelo único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora Armínio concordasse com a doutrina clássica sobre Deus, algumas de suas ênfases e usos de certos atributos o distinguiam da teologia de sua época. Aliás, o que Armínio chamou de o fundamento da religião era a sua doutrina do duplo amor de Deus. O que é esse amor duplo? O primeiro é o amor de Deus por si mesmo, como sumo bem e a própria justiça. Em segundo lugar, vem o amor de Deus pela humanidade, desejando lhe dar o maior bem possível, que é a comunhão com Ele próprio. Assim, Deus só pode amar a humanidade bem caso ame a si mesmo e a sua justiça primeiro, e seria impossível reverter a ordem desses amores. Contudo, para Armínio seria justamente isso que a predestinação calvinista faria. Deus amaria os eleitos e rejeitaria os réprobos sem levar em conta o que eles fizeram, ou seja, sem amar a justiça divina primeiro. Por isso, para manter a ordem correta desses amores, Armínio mantém que Deus toma o risco de criar criaturas que podem lhe rejeitar e se autolimita a responder a elas de acordo com os atos delas, sendo essa a diferença na eleição divina. Mas aqui surge uma pergunta por parte dos reformados: como a presciência de Deus pode ser determinada por algo fora dela? Como fica a autoexistência de Deus? E aí vem a segunda diferença: quão autoexistente o Filho é dentro da Trindade. Calvino e alguns teólogos posteriores, reformados, entendiam que a pessoa de Cristo é autotheos, ou seja, Deus a partir de si mesmo. O fato de ele ser gerado eternamente pelo Pai quer dizer que a sua pessoa vem do Pai, e não a sua essência divina, a qual é a mesma do Pai, totalmente autossuficiente. Armínio não achava que isso fazia muito sentido. O Filho não é autotheos. Ele é dependente do Pai para ser Deus e receber a essência divina. Ou seja, a divindade do Filho, e talvez até do Espírito, é de certo modo derivada. Como ele próprio disse, o Filho tem a sua divindade a partir do Pai, por eterna geração. Ou seja, há uma certa tendência de subordinar o Filho ao Pai dentro da própria Trindade. Isso pode parecer um detalhe esotérico, mas além de ter espantado seus colegas reformados, também muda como ele vê a eleição. Como Richard Muller argumenta, tanto para reformados quanto para Armínio, Cristo é o fundamento da eleição. Só que para os reformados, Cristo é eleitor e eleito, Deus que elege e humano eleito. Quanto para Armínio, Cristo é eleito e eleitor, escolhido como mediador pelo Pai e quem escolhe aqueles que creem para a salvação. Sendo assim, a escolha que Cristo
vai fazer dos seus eleitos naturalmente vai ser mais fraca. Vai ser uma confirmação das escolhas que eles fizeram, porque ele próprio foi simplesmente escolhido por Deus Pai, em vez de participar dessa escolha do Pai. Além disso, há um impacto em como se interpreta a cruz. Apenas a obediência passiva de Jesus se submeter à cruz importa, e não sua obediência ativa à lei durante toda a sua vida. Subordinação na eternidade, subordinação na cruz. Tá, isso tudo pode parecer muito abstrato agora, mas Armínio cria que mudava toda a vida cristã. E daí vem a terceira diferença, a certeza da salvação. Para Armínio, a predestinação calvinista colocava o crente num dilema insolúvel. Ou ele se desesperava, eu não sou eleito, então nada que eu possa fazer vai mudar isso. Ou ele ficava presunçoso, eu sou eleito, posso ficar de boa aqui. O que daria a solução é justamente o duplo amor de Deus. Deus ama toda a humanidade e deu o que ela precisa para se salvar. Então, sem desespero. Deus ama a sua justiça, então sem presunção, porque você precisa ter uma fé genuína. Somente assim o crente poderia ter real segurança da salvação. É claro, os reformados também rejeitavam ambos os erros, dizendo que Deus predestina tanto os meios quanto os fins. Mas Armínio não achava que isso funcionava muito na prática. Ótimo! Então estão aí 3 diferenças, que vão do amor de Deus até a certeza da salvação, passando pela pessoa e obra de Cristo. Mas por que tudo isso importa? Bem, se você ouviu até aqui o que eu tenho a dizer, talvez isso pelo menos vai te mostrar como o debate sobre predestinação é muito mais complexo do que algumas passagens bíblicas jogadas aqui e ali e uma ideia de livre-arbítrio. E talvez seja justamente isso que a discussão entre calvinistas e arminianos precise para avançar. Voltar à doutrina de Deus, ser mais cristocêntrica e prestar atenção a consequências práticas para a vida do cristão. Quem sabe então podemos chegar um pouquinho mais perto de entender a doutrina da predestinação e da providência, que, como disse Armínio, vale mais que toda a riqueza do rei Midas.